Olá, sejam todos muito bem-vindos à 11ª live da Iniciação à Vida Cristã aqui dentro da Catequese Fora da Caixinha. Que alegria ter você aqui, catequista, para aprender com a gente, para aprender com a experiência dessa equipe tão incrível, tão especial, que faz parte da nossa catequese e que está aqui para ajudar você a partir da experiência de vivência da Iniciação à Vida Cristã. Eu sou Raquel Abdala, idealizadora da Catequese Fora da Caixinha, e estou em Campinas, na Arquidiocese de Campinas. E dou as boas-vindas para você e digo que se se este é um assunto tão importante para você, aproveite para compartilhar com mais catequistas também, para que vocês possam trocar essas informações, crescer e amadurecer nesse caminho de fé que a igreja convida a todos os fiéis, os cristãos, a percorrerem juntos. E nós, catequistas, precisamos estar preparados. Quantos medos, quantas inseguranças, quantas dúvidas nós temos sobre a iniciação à vida cristã. Então, nosso papel aqui é ajudar você. Se você tiver dúvidas, deixe aqui no chat, que nós vamos responder, na medida do possível, essas suas dúvidas e ainda hoje, se a gente conseguir, senão fica para uma próxima oportunidade, caso o tema seja voltado para as próximas lives, tá? Deixe também aí o seu joinha, colaborando para a divulgação deste vídeo para mais e mais pessoas. Então, sejam todos bem-vindos e que alegria ter vocês aqui, equipe da Catequese Fora da Caixinha. Boa noite, Márcia, tudo bem com você? Boa noite, Raquel, equipe e todos os demais participantes. Eu sou a Márcia. Desculpe, Raquel, imagina. Eu sou a Márcia, sou daqui da Diocese de Guarulhos, São Paulo, sou da paróquia São Geraldo. Que alegria ter você aqui sempre com a gente, enriquecendo as nossas lives. Márcia, com a sua experiência. Muito obrigada, querida. Boa noite, Eusa, tudo bem? Apresente-se para o pessoal. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Tudo bem, graças a Deus. Eu sou a Eusa, sou de Cruzeiro do Oeste, no interior do Paraná. Sou da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Diocese de Umuarama. Que alegria ter você. Obrigada, Eusa, por estar aqui e colaborar com a gente, com a sua experiência também. Olá, Rosiana, nós estamos aqui do Sul, nós vamos agora lá para o Nordeste do nosso Brasil. Oi, Rosiana, como está aí? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Raquel, boa noite, equipe, boa noite, catequistas e todos que estão nos assistindo nessa live. Eu sou Rosiana Lima, pertenço à Arquidiocese de Olinda e Recife, da Paróquia Sagrada Família, Pernambuco, Nordeste do Brasil. Que alegria, Rosiana, você, gratidão por estar aqui, colaborando também com a sua experiência de iniciação à vida cristã. Grata, querida. E Elizabeth Andrade, que está aqui perto de mim, relativamente perto também, e que é idealizadora desse espaço, desta equipe de trabalho da Iniciação à Vida Cristã dentro da Catequese Fora da Caixinha, para ajudar vocês, catequistas. E a Beth é responsável por esta equipe, por esse trabalho tão dignificante, tão grandioso, por que não dizer, e importante mais ainda, para nós catequistas. Boa noite, Beth, seja bem-vinda, querida. Boa noite, Raquel. Boa noite à nossa equipe maravilhosa aí, sempre disponíveis. A gente sempre fica ansiosos para chegar nesse dia, né, que nosso encontro aqui, onde teremos uma grande partilha hoje. Meu nome é Elizabeth de Oliveira de Andrade. Eu sou da Arquidiocese de Ribeirão Preto, da cidade de Sertãozinho, pertinho de Ribeirão. A minha paróquia é São João Batista. Obrigada, Beth, pela sua presença aqui conosco, obrigada pela sua iniciativa, que Deus continue abençoando você e a todos nós que estamos aqui. E vamos iniciar, então, a nossa live de hoje com um tema bastante curioso. E eu digo isso porque eu me lembro quando eu ouvi pela primeira vez essa palavra catecumenato. O que é isso? E não foi fácil de entender, viu, gente? E hoje estou aqui ainda para aprender mais com essa equipe maravilhosa, para entender o que é pré-catecumenato, que já falamos, agora vamos entrar no catecumenato, tá?
E para isso, nós vamos agora, vamos rezar, pedir ao Espírito Santo que abra a nossa mente, que abra o nosso coração, para nós aprendermos, para compreendermos o que o Senhor quer de nós hoje. Que o Espírito Santo ilumine a mente, esse coração de cada uma de vocês que estão aqui, para falar, para orientar, para ajudar os nossos catequistas. Lembrando que a nossa missão aqui dentro da Catequese Fora da Caixinha é usar uma linguagem que todo mundo compreenda. De nada adianta a gente fazer formação, vir aqui falar uma complexidade de uma linguagem e, de repente, as pessoas saírem sem compreender. Por isso que a gente bate nessa tecla da importância da comunicação e da linguagem facilitadora para o catequista poder compreender e principalmente tirar as suas dúvidas, e nós estamos aqui para ajudar vocês nisso. Então, rezemos juntas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E agora eu peço para a Beth acalmar os nossos passos, com aquela oração que nós sempre rezamos para antes da nossa live, antes de começar a live, né, os temas de entrarmos, porque, na verdade, a gente vai percorrer um caminho, é o caminho da iniciação à vida cristã, e nada melhor do que o Senhor, para acalmar os passos que nós vamos dar por este caminho. Beth, com você, querida. Sim, Raquel. Acalme meu passo, Senhor. Desacelere as batidas do meu coração, acalmando a minha mente. Diminui meu ritmo apressado com uma visão de eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, dê-me a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos meus músculos e nervos com a música tranquilizante dos rios de água constantes, que vivem em minhas lembranças. Ajude-me a conhecer o poder mágico e reparador do silêncio. Ensina-me a arte de retirar pequenas férias, reduzir meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Acalme meu passo, Senhor, para que eu possa perceber no meio do incessante labor cotidiano dos ruídos, lutas, alegrias, cansaços ou desalentos, a tua presença constante no meu coração. Acalme meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para o meu próximo e calar-me para escutar a tua voz. Amém. 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 Você, catequista que está aqui conosco, para quem chegou agora e não ouviu que nós falamos inicialmente, se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, deixa aqui no chat que nós vamos procurar responder para você, ainda hoje ou nas próximas lives. Beth, é com você, nós estamos então iniciando com o tema O que é catecumenato? Sim, Raquel. E como todas as lives, né, nós queremos convidar a Márcia, ela vai estar fazendo uma pequena introdução do nosso tema para iluminar todo o nosso encontro. Muito bem. Então, o tema de hoje que nós vamos falar na nossa 11ª live é entrando no catecumenato. E aí eu me pergunto, né, o que é esse termo catecumenato? Por que será que a igreja foi lá atrás buscar na vivência das primeiras comunidades um modo de caminhar, de viver, para animar, motivar e inserir o cristão no caminho que só ele mesmo pode fazer e absorver? Então, eu estava pensando, né, como é que eu vou fazer a iniciação, a introdução do tema, e pensei que é uma dúvida que também é minha. Eu também já tive essa dúvida forte
né? Aí, na caminhada já há algum tempinho, mas ainda já tive ainda essa dúvida. E aí eu encontrei uma música que se chama Girassol. E eu fiquei pensando como que é bonito ver um campo de girassol. E o movimento deste campo, de todos esses girassóis, que vão lentamente se movendo em busca do sol. Fazendo uma analogia deste movimento, do nosso caminhar em busca da luz irradiada pelo sol de nossas vidas, que é o próprio Jesus, o rosto do divino do homem, o rosto humano de Deus. Eu quero convidar cada um que está acompanhando essa live a fazer um suave movimento para as experiências que serão partilhadas hoje e descobrirmos juntos que cada um só tem a vista da montanha que escalar, mas que juntos podemos caminhar, aprender, ensinar e descobrir que não é por instinto, e sim pela nossa fé que encontramos a luz de Jesus. Afinal, somos todos girassol. Passo a palavra novamente a você, Beth. Certo. E para que a gente possa, de fato, né, entrar nesse tema tão denso, né, que é o catecumenato, que é um tempo maior dentro da iniciação à vida cristã, a gente não pode deixar de lembrar do pré-catecumenato, que nós já tivemos na nossa sexta live. Nós falamos bastante sobre este tempo, e que a Rosiana, convido a Rosiana para ela pegar e tentar nos recordar um pouquinho para, de fato, entrarmos no catecumenato. É com você, Rosiana. Obrigada, Beth. Bem, o pré-catecumenato é o primeiro tempo, né, da iniciação à vida cristã. Como as meninas já falaram, que na nossa sexta live falamos bastante sobre ele. Ele é o início dessa evangelização, é onde o iniciado, né, o catequizando, o catecúmeno, vai começar a ser evangelizado, ou seja, vai receber o anúncio da boa nova de Jesus, ele vai começar a conhecer a pessoa de Jesus, porque a gente só ama o que nós conhecemos. Então, eu só posso amar a Jesus, aos seus ensinamentos, quando eu vou conhecê-lo, quando eu o conheço verdadeiramente. Então, é uma caminhada que não é tão longa quanto o catecumenato, mas é uma caminhada muito importante, que é onde nós, catequistas, vamos dar início a essa caminhada, apresentando a pessoa de Jesus como um amigo nosso, que está do nosso lado todos os dias nessa caminhada. E, com isso, a gente vai fazendo aquela pessoa se apaixonar, seja ele criança, adolescente, jovem ou adulto. Ele se apaixona e vai querer voltar a todos os encontros e seguir nessa caminhada linda que é a iniciação à vida cristã. Obrigada, Rosiana. Então, né, com essa pequena recordação do pré-catecumenato, se vocês querem relembrar, vocês voltem lá na sexta live, dê mais uma olhada, porque a gente está aqui, pessoal, vocês todos que estão acompanhando, falo para mim, né, por mim, que as meninas aqui têm uma bagagem assim bem, assim, com bastante experiência, e eu estou nesse processo junto com vocês. Por isso, né, como a Raquel disse, que despertou no meu coração o desejo de falar sobre esse tema importante. E agora eu vou convidar a Elza para ela falar conosco sobre o catecumenato, porque ela vai nos explicar melhor aí que às vezes as pessoas confundem, né, o catecumenato com a inspiração catecumenal. Aí eu convido você, Elza, para nos explicar melhor, esclarecer para os nossos catequistas, né, quantas dúvidas ficam sobre esse tema. Realmente, Beth, é assim, no início, quando a gente começa a conhecer o caminho do IVC, o itinerário, as dúvidas são imensas, são muitas. A gente ainda tem dúvida, mas alguma coisa já esclareceu. Então, assim, o catecumenato é aquele espaço maior de tempo, segundo tempo, da catequese IVC, especialmente para o adulto, onde é aquele período que ele vai receber a catequese propriamente dita. Depois que já recebeu o querigma através do introdutor, como a Rosiana bem colocou, aí entra a pessoa do catequista.
para fazer aquele tempo de formação de catequese propriamente dita, onde o candidato vai ter a formação e a prática, né? Vai exercitar a prática da vida cristã, participando das missas, de todas as celebrações, especialmente essa catequese, ela é ministrada, inicia no primeiro domingo da Quaresma, onde a liturgia nos traz exatamente os passos dos primeiros cristãos, né? É uma liturgia própria para refletir, que inspira o catecúmeno, o candidato, a vivenciar o mistério pascal. E aí, com as crianças, né, que é um tempo maior ainda, onde com o adulto é feito em média de um ano e pouco, com as crianças esse tempo se estende, porque é uma adaptação que se faz para uma catequese de inspiração catecumenal, e não puramente catecumenal como com os adultos, porque a criança ela vai crescendo, desenvolvendo naquele período ali de catequese, de introdução, né, de querigma e depois de catequese. Então, Eusa, quer dizer assim, com as crianças, não adianta o catequista ir lá no RICA e querer dar o catecumenato para as crianças? Explica um pouquinho melhor sobre isso. O RICA, ele traz, o RICA não é um livro de catequese, né? O RICA, eu tenho até o meu aqui, posso mostrar, ele é um livro, é um livro litúrgico. Ele traz as celebrações do catecumenato, especialmente para com os adultos, tá? Para as crianças, existem vários subsídios, né? Aqui na minha diocese, nós usamos o Crescer em Comunhão, que ele já vem exatamente orientando o catequista, tem o livro do catequista, que orienta como preparar o encontro, depois, quando é que vai ter os encontros celebrativos com família, os encontros de ritos de entrega. Então, a criança passa por todo esse processo. O adulto já é um tempo mais breve. Começa o catecumenato no primeiro domingo da Quaresma e vai até a próxima Quaresma. E ali depois já passa para os outros ritos, né? Aí tem o rito da purificação, da iluminação, que acredito que nós vamos falar numa próxima live. Correto, Eusa. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, na verdade eu não, né? A Rosa gostaria. Oi. A Márcia quer falar. A Márcia quer falar. Ah, a Márcia quer falar. Eu queria só complementar um pouquinho, né? Também lá nas nossas primeiras lives, nós falávamos o que nos inspira, né? O que nos traz inspiração. Então, como a Eusa nos colocou, o RICA, que é um livro litúrgico e traz os rituais de iniciação cristã de adultos, né? O RICA são as siglas, né? Ritual de Iniciação Cristã de Adultos. A partir do RICA, houve a adaptação para as outras idades, né? Para os mais jovens. E por que um tempo maior, né? Porque a igreja percebeu que né, para as crianças a compreensão é diferente. O adulto, quando ele vem, ele já tem não vamos dizer assim um conhecimento, mas ele já teve um anúncio ao qual ele aderiu ou não. E aí ele vem e faz essa adesão. Por isso esse tempo de pré-catecumenato, né, que é um tempo bem mais curto, e depois o tempo do catecumenato. Já para as demais idades, a partir do RICA, se tem a inspiração catecumenal, né? Então, é a partir do RICA, o RICA é utilizado para celebrações, mas também para inspirar a produção desses diversos materiais. O Crescer em Comunhão, o Caminho, a mesa da Eucaristia, se eu não me engano, que é agora o livro da Paulinas, né, que é um subsídio da Paulinas também. Então, todos eles, inspirados no RICA, vão fazer o tempo de catecumenato das demais idades.
mas é um tempo maior, porque a compreensão de uma criança é diferente da compreensão de um adulto, né? Então, um adulto que já recebeu um anúncio, ele faz a sua adesão porque ele tem uma compreensão mais rápida, a criança não. E até porque também, como a Ilza bem lembrou, né, as celebrações são muito voltadas também para a família, porque é importante que a família esteja neste caminho com a criança, né, com a criança e com o adolescente. A família é o ponto de partida para que ele possa dar segurança nesses passos e também faça a sua adesão, porque hoje a inspiração catecumenal traz justamente isso, né? A inserção de crianças e adolescentes na vida cristã por adesão, não por imposição, né? Era só isso que eu queria acrescentar. Eu queria fazer uma observação aqui antes, só para a gente ir esmiuçando isso tudo e entendendo melhor, né? Quando vocês falam da catequese, de inspiração catecumenal, que vem a partir do RICA, que é a catequese de adulto, que procura a igreja para receber a sua formação, o seu desenvolvimento, o seu crescimento da fé, e ele já está consciente e ele busca. Então, como a Márcia falou, a adesão, ele mesmo, adulto, já está buscando essa adesão e ele quer participar de um caminho e quer permanecer na igreja. Então, isso é uma coisa, é o adulto. Quando é a criança, a família que traz, óbvio que como é importante, isso é algo que todos os catequistas reclamam, a não participação da família, a não colaboração. A catequese de inspiração catecumenal, ela vem trabalhando não só a família que quer que a criança receba só o sacramento, não é isso, é para ela vivenciar um caminho que não tem fim, é o fim da vida dela, é um caminho de crescimento e desenvolvimento da fé. Eu tenho aqui a coleção O Caminho, da editora Vozes. E só da catequese, se eu não me engano, são 4 anos, 4 livros. Então, percebam que, eu não sei se são mais, tá? Mas se eu não me engano, são 4. Perceba que isso seria o equivalente a 4 anos, vamos pensar assim, né? Que é esse caminho mais longo de catecumenato para a criança, diferentemente do adulto. E eu estou falando isso por quê? Para que as pessoas compreendam que a catequese, que antes se fazia em 1 ano, 2 anos, dentro da iniciação à vida cristã, ela tem esse caminho mais longo, ela tem essa preparação, ela tem essa caminhada com a família, esse envolvimento, os ritos todos que nós vamos conhecer daqui para frente. Então, a importância de saber diferenciar o adulto da criança dessa fase do catecumenato. O catecumenato para adulto é mais curto e o catecumenato para a criança, para o jovem, ele é esse período mais longo, adaptado. E por que chama inspiração catecumenal? Porque ele é inspirado no catecumenato, que é do rito de iniciação à vida cristã do adulto, certo? É isso, gente? Só para fazer esse resumão assim. Exatamente, Raquel, é isso. Eu só gostaria de colocar assim, que às vezes eu falando dessa forma, as pessoas catequistas vão achar, nossa, mas lá na paróquia da Ilza já está tudo, né, certinho, redondinho, funcionando. Como aqui a gente está só colocando, nós não somos formadoras, nós estamos colocando as nossas experiências, né? Então, eu vou dizer da minha. Nós já iniciamos o estudo do RICA em 2016. Estudo do RICA, estudo do documento 107. Os catequistas antes de mim já haviam iniciado, mas não tinham conseguido implantar, porque é um processo muito difícil. Chegar na comunidade com um documento e falar, a partir de agora nós vamos implantar. Não é assim. Então, existe todo um processo. Primeiro, de compreender esse processo. Por conta dessas nomenclaturas, a gente se confunde muito. Eu mesma levei muito tempo para conseguir compreender
cada coisa no seu lugar, né? Hoje eu já compreendo um pouquinho mais. Ah, mas está funcionando na minha paróquia? Ainda não. Já tentamos esse é o 4º ano que a gente está tentando. Começamos mais um grupo esse ano, no primeiro domingo da Quaresma. Vai dar certo? Não se sabe. Vamos chegar até lá tudo bonitinho? Mas temos um grupo de catequistas comprometidos que estamos dispostos a fazer, e o pároco também está contribuindo muito. Ele está sempre nos apoiando. O que acontece? A pessoa, ela não vem procurar um caminho de fé. Ela vem, o adulto também, na maioria das vezes, vem buscar os sacramentos. E aí nos custa orientar e conquistar esse adulto a fazer esse caminho, que ele é um pouco mais longo do que aquela catequese sacramental, puramente sacramental, que era no máximo 10 meses, 1 ano ali, mas é um caminho que leva ao conhecimento e leva à conversão. Depois a pessoa não sai. Então, eu acredito muito nessa catequese, por isso que eu luto para conseguir fazer todo o caminho, todo o itinerário. Ainda não consegui, como eu já disse, a gente faz um pouco, daí um tem pressa, o outro precisa casar, e daí o padre também favorece, né? E a gente tem que obedecer, mas queremos conseguir. É isso. Ô, Elza, deixa eu fazer uma pergunta, mais uma pergunta. Dentro da sua comunidade, no caso, você tem muitos catequistas, são muitas turmas, né, Elza? De adulto, no momento, eu estou com 5 grupos. Tá. 5 grupos de adultos. E das outras? E das de criança? Catequese de criança? De criança, eu tenho muitos grupos, tenho uns 50, mais ou menos. Tá. Então, Só na matriz, no dia de sábado, eu tenho 20 turmas. Tá. 20 grupos. Então, a minha pergunta é, todas essas 20 turmas estão trabalhando o mesmo itinerário? O mesmo material. Tem uma que essa daqui ainda não começou, ela é só sacramental, vai lá, fica 1 ano, vai embora. Não existe isso, né? Ainda tenho alguns grupos de adulto que tá nessa daí, que não conseguiram, não terminamos ainda. Mas eu estou com um grupo grande agora, que começamos, como eu disse, no primeiro domingo da Quaresma, que são os catecúmenos, os adultos não batizados. Então, eles vão fazer esse itinerário. Sim. Aí nós temos um grupo de crismandos, adultos não crismados, estão fazendo a catequese somente para receber a confirmação do batismo, tá? Então, eles vão usar vão fazer o mesmo, como digo, a mesma catequese, só que eles não têm os ritos, como tem o catecumenato, tá? E as crianças e adolescentes, a gente segue, como eu já falei, o subsídio do Crescer em Comunhão, que vem com toda a orientação, é só a gente organizar o calendário e todo mundo caminha junto. Tá. Começamos no mesmo dia. Tá. Você comentou que quem está buscando para o crisma, ele vai percorrer o mesmo caminho, junto com aqueles que não receberam nenhum sacramento, nem o batismo, nem a Eucaristia, nem o crisma, e eles apenas não recebem, não participam ativamente, participam da liturgia, participam dos encontros, sim, tudo, mas os ritos, que é o que nós vamos falar nas próximas lives, eles não, obviamente, não estão lá porque eles já participaram, mas eles percorrem o mesmo caminho chamado catecumenato, que é do adulto, no caso, né? Aí, então, no caso... desculpa, Raquel. Com esses adultos, esse ano nós vamos usar o livro O Subsídio Caminho, do padre Tiago Facchini. Sim, eu tenho ele também. Isso. Aqui, aí ficou definido, isso, exatamente esse. Iniciação cristã de adultos. De adultos, isso. Com adultos. Padre Tiago esteve aqui na minha diocese
fazendo uma formação, adquirimos o livro e estamos usando, começamos a usar. Então, o grupo de adultos que é catecúmeno, nenhum é batizado. Eles vão fazer o caminho passo a passo, tal qual como está aí. Que vão ser batizados na Páscoa, no Sábado Santo do próximo ano, tá? Aí nós temos um outro grupo que são adultos, alguns até já casados, outros são jovens, mas que não completou os sacramentos da iniciação cristã, que falta a confirmação. Então, para esse grupo, ele vai usar a mesma catequese, mas não vai participar de todos os ritos. Sim. Porque eles já são batizados, eles já são inscritos no livro do batismo, não tem necessidade, né, de fazer todos esses ritos. Aí eles vão receber o sacramento do crisma no final do ano, quando o nosso bispo vem na paróquia. Sim. No final desse ano. A proposta é essa. Alguém de vocês conseguiria diferenciar ou explicar qual é a diferença entre... Eu não sei se essa pergunta que eu vou fazer tem a ver, tá, gente? Mas nós estamos aqui ao vivo e a gente está aqui para tirar dúvidas, né? Então, de repente, vocês conseguem aí entender isso que eu vou falar. E eu sei que como isso foram coisas que eu tive muita dificuldade, como eu disse lá no começo, quando há mais de 10 anos que eu ouço sobre iniciação à vida cristã, e participo, obviamente, de formações, mas que lá no começo era tudo muito difícil. E aí eu faço essa pergunta para ver se vocês conseguem. Existe diferença? Por que o nome catequese? Por que o período chamado catecumenato? O que é isso? Por que um nome? Por que outro nome? Alguém poderia falar isso? Márcia? Elza, quer falar? Pode começar você. Então, o catecúmeno, como a Ilza falou, é o candidato que não é batizado. Ele ainda não recebeu o batismo. Ele é o catecúmeno. Então, esse que seria um catequizando, só que ele é adulto. Catecúmeno. Não, sim, seria o nosso catequizando lá, que que a gente chamava de catequizando, né? Mesmo no tempo recebido, era o catequizando. Ele não recebeu o batismo, ele vai receber o batismo dele lá na ocasião certa e tudo bem, mas era catequizando. Sim. E agora, o que acontece? Agora ele é chamado de catecúmeno. Certo, gente? Para deixar claro. Então, aquele que não foi batizado é chamado catecúmeno. Ok, e aí? Aí você quer saber a diferença entre catecúmeno e catequizando? Não, catequese e catecumenato. O que é isso? Por que essa diferença? Por que tem um nome de catequese? Por que tem o nome de catecumenato? Você já deu a introdução aí, falando da questão do catecúmeno. Quer continuar? Quer falar mais alguma coisa, Elza? Completar? Posso falar e você completa? Pode falar, então. Então, eu digo até pela minha experiência, né? O que a gente entende como catequese? A gente entende como catequese uma formação para alguém que já faz parte daquela comunidade, né? Então, são termos que agora a gente tem essa percepção, porque a gente vai estudando, como a Elza disse, né? A gente veio formando, no começo, realmente, mas como assim? É catecúmeno, é catequizando? Por quê? Qual é a diferença? Mas é importante a gente ir aprendendo esses termos também, né? Como eu dizia, por que esse termo, né? Catecumenato. O catequizando, quem recebe a catequese é quem pertence a uma comunidade e vai aprender, vamos dizer assim, como é a convivência ali dentro daquela comunidade. Vai desenvolver a fé também, óbvio, sim, né? Vai desenvolver a fé. Isso, o amadurecimento da fé dele passa por essa compreensão.
O Sim. catecúmeno é alguém que deseja entrar para essa comunidade, pertencer ao grupo de cristãos, porém ele recebeu o primeiro anúncio, mas ele ainda não entrou para essa, não faz parte dessa comunidade. Mas os dois não estão recebendo o anúncio, o conhecimento, o aprendizado, o ser cristão. Aquele que não pertence à comunidade, que não foi batizado, ele vai receber. Só que aí é onde entra o que a Elza falou. Ele vai ter alguns ritos, ele vai participar para aderir a essa comunidade, passar a ter o conhecimento, a aprender, a ter a catequese. É um rito onde ele entra, são marcos, os ritos são marcos, ou seja, aquilo que marca a presença da pessoa ali, marca aquele momento de uma passagem do que era, do que passa a ser. Ele passa a ser um integrante, um membro da igreja, coisa que ele não era antes. Então, esses ritos vêm marcando essa caminhada, como se fossem vários passos do caminho da iniciação à vida cristã, que vai marcando esses passos que ele vai pertencendo à igreja, vai crescendo na fé, vai desenvolvendo, buscando a espiritualidade, a convivência na comunidade, tudo isso, né? Isso. E para completar, é necessário que a comunidade conheça essas pessoas. Então, por isso se faz a apresentação numa celebração litúrgica. É feito nesse primeiro sábado da quaresma a apresentação. Ali a gente explica, catecúmenos, fala os nomes, e catequizandos explica. Esses são os catequizandos que são adultos já batizados. Uhum. Lembrando que essa apresentação, ela tem uma mistagogia por trás, que é fazer parte do mesmo corpo de Cristo. Então, a questão de você apresentar, você falar o nome dessas pessoas, você apresentá-los dentro do rito, é dizer, a partir deste momento, ele escolheu, ele quer, nós o acolhemos, e ele faz parte desta comunidade, faz parte do corpo de Cristo, somos membros de Cristo. Então, eles são apresentados para se tornar membros da comunidade. Então, tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida? A Rosiana está vendo aí no chat, né? Não sei se a Rosiana tem alguma coisa para falar. Pode falar, Rosiana. Libera o seu áudio. Só para complementar o que as meninas falaram, que eu achei muito interessante, em relação à catequese e o catecumenato. A catequese, realmente, ela era mais doutrinal, né? Ou seja, era muita colocação de doutrina da igreja, os ensinamentos. E a catequese catecumenal, com inspiração catecumenal, ela vem trazer o quê? A vivência. Você vai viver essa catequese. Não é só a gente preparar os catequizandos, os catecúmenos para o sacramento. A gente vai preparar para a vivência cristã. É isso que eu queria dizer. Agora, sim, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante deixa eu ver se eu consigo trazer ela para cá. Da Vânia, acho que é Vânia aqui, que ela estava falando do catequizando aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Vê se você acha aí. Assim que eu achar, eu falo com vocês. Tá. E eu queria, então, complementando isso que você falou, lembrando que a catequese, o desenvolvimento da fé se dá a partir da experiência que a gente vai tendo na vida. Não é o conhecimento que nos torna mais ou menos cristãos, mais ou menos participativos, mais ou menos espiritualizados, mais ou menos íntimos com Deus. Não é o conhecimento, mas é a vivência, é o sentimento, é essa conexão, essa relação íntima com o próprio Cristo, nessa caminhada, que vai nos fortalecendo, que leva à conversão que a Elza falou. Porque esta caminhada junto de Cristo, conhecendo, vivendo e experienciando todos os ensinamentos dele, é que nos torna muito mais espiritualizados. E isso faz toda a diferença na catequese, na vida da comunidade, porque
tudo aquilo que nós vivemos durante muitos anos, muitas décadas, pré-concílio e até pós-concílio também, embora a iniciação cristã tenha ressurgido lá no Concílio Vaticano II, mas o pós-concílio também ainda traz essa herança da catequese doutrinal. Então, a igreja sofre muito com isso, porque as pessoas foram catequizadas, mas não foram, como a gente diz, né, evangelizadas. E o que é isso? Qual é essa diferença? É de você não ter um encontro com a pessoa de Jesus. Você ouve a história dele, você ouve o que ele te fala, mas você não necessariamente experiencia, vivencia e caminha com ele. Então, a iniciação à vida cristã, esse processo, essa caminhada, ele vem fortalecer a fé muito, muito mais profundamente e exige muito mais esse tempo para que realmente as pessoas que querem de fato isso passem por essa experiência. Achou aí, Rosiana? Fala, Márcia. Pode liberar, pode falar, Márcia, depois a Rosiana fala. Só complementando aí essas nossas falas, né? Vamos nos lembrar dos discípulos de Emaús. Eles eram discípulos de Jesus, ou seja, eles já tinham ouvido falar nele, já conheciam ele, talvez até já andasse com o grupo. Mas, e aquilo lá foi só conversa, né? Na hora ele foi judiação, morreu, vamos lá, vamos embora, vamos voltar para a nossa cidade, vamos voltar para a nossa vida. E aí eles fazem um encontro com Jesus. Eu estou totalmente arrepiada, porque toda vez que falo desse evangelho, e aquela fala, não ardia o nosso coração quando ele nos falava? É isso que nós, é isso que a iniciação à vida cristã quer trazer para os seus catecúmenos e catequizandos. Este ardor novo no coração, que te faça olhar, reconhecê-lo na partilha do pão e dizer, vamos voltar ao caminho. Nós não temos que ir embora, nós temos que voltar para nós nos alimentarmos, nos abastecermos e podermos, aí sim, voltar para a nossa cidade, mas para testemunhar este amor, este homem que se entregou por nós, por amor, livremente. E deixou os sacramentos para que nós tivéssemos um sinal visível deste amor. Então, é exatamente isso. O caminho que nós fazemos é o mesmo caminho, vamos dizer assim, que os discípulos de Emaús, onde não vão apenas ouvir falar, como você disse, vão pertencer a este grupo, porque o seu coração arde quando ele ouve a palavra, que foi o que aconteceu com eles. Eu só queria completar com isso. Sim, e os sacramentos nos aproximam cada vez que nós recebemos da graça, do amor e da presença do próprio Cristo na nossa vida, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Raquel, eu queria só lembrar, assim, da importância da comunidade estar apoiando, rezando por essas pessoas, esses candidatos, né? E a pessoa do introdutor, como eu gosto de usar as canetas, né? Então, aqui é o catecúmeno. De início, no pré-catecumenato, ele tem um acompanhante, que é o introdutor. É aquele, como a Rosiana colocou no início, que vai fazer o anúncio, o primeiro anúncio, o querigma, que é chamado, né? Que é uma palavra tão difícil da gente entender. Nada mais é do que o primeiro anúncio. É aquele que vai anunciar Jesus Cristo, que nos ama, que morreu por nós e que está vivo na Eucaristia. Aí desperta o desejo do catecúmeno de pertencer a essa comunidade que vive, reza junto e comunga do mesmo pão. Então, desperta o desejo. E aí ele entra para o catecumenato, onde vem a pessoa do catequista. Mas o introdutor não sai de cena, ele está sempre por ali. O catequista vai fazer a catequese propriamente dita, mas o introdutor vai convidar esse catecúmeno a participar daquele grupo que ele vai, um grupo de oração, a reza de um terço, uma quermesse que tem na paróquia, o que ele participa,
ele já está inserido. A função dele é trazer o catecúmeno a se sentir parte. E ele vai seguindo a catequese. Lá no final, vamos dizer assim, que não é o final, né? Quando ele vai receber o batismo para pertencer realmente ao corpo de Cristo, o introdutor vai estar presente. Ele não vai esconder. Então, para dizer assim, a comunidade toda é responsável por esse caminho que o catecúmeno vai fazer. Por isso é tão importante a apresentação. Na paróquia, o primeiro responsável pela catequese é o pároco, depois o catequista. E muitas vezes o catequista recebe toda a carga sobre ele, né? Mas é a comunidade toda que é responsável. Se um desses catecúmenos desiste, a comunidade toda sofre. Sim, por Então, ser parte do mesmo corpo. é parte. Tanto que nas celebrações a gente insere também preces, né, por eles, especialmente na Sexta-feira Santa. Não sei se todos já perceberam, mas lá nas 3 horas, na celebração das 3 horas, tem preces pelos catecúmenos. Então, tá aí uma oportunidade, logo estaremos celebrando, né? Para quem nunca percebeu, que é a oportunidade de perceber universal, agora. né, Ilza? É a oração universal. Isso. Então, para mostrar, estamos junto com eles, estamos rezando por eles, estamos acompanhando, para que eles vençam, né, e cheguem. Porque os desafios para os catecúmenos são muitos, muitos mesmo, não são todos que chegam ao batismo. Que coisa, não? E a participação de toda da comunidade é importante. Percebo, como a Ilza falou, que tem um introdutor, e esse introdutor, a gente já falou, já falamos de introdutor, né, gente? Já. Eu queria fazer uma pergunta aí para a Ilza disso, viu, Raquel? Então faz a pergunta. Pode fazer. Oi, Ilza, aproveitando que você acabou falando do introdutor, eu trouxe uma pergunta que é dos nossos formulários, que a gente já passou várias vezes nos nossos grupos da Catequese Fora da Caixinha, e os catequistas vêm trazendo essas dúvidas, né? Então, tudo aquilo que a gente vem falando nas lives, a gente vem trazendo, são dúvidas que as pessoas têm. E aí trouxe essa dúvida aqui, você mencionou dos introdutores, da importância dele. Nós já falamos em outras lives sobre o introdutor, e hoje você mencionou novamente. Então, eu vou colocar essa pergunta. A dificuldade, Ilza, de um catequista, e eu acho que de milhares, é encontrar essas pessoas que queiram ser introdutores, né? Tem diocese que já tem, que trabalha com IBC, mas encontram ainda essa resistência, essa dificuldade. E ela fala que gostaria muito de encontrar uma forma de trabalhar, né, para diminuir essa dificuldade. Você tem alguma orientação aí, ou assim, uma partilha sua que você pode fazer conosco? Uma dica que eu recebi de um formador, né, que eu tive, convidar aquelas pessoas que já são inseridas, né? O introdutor, ele deve já estar inserido. Quem são essas pessoas? São ministros da Eucaristia, pessoas de grupos de oração, pessoas da pastoral familiar, da pastoral do batismo, principalmente. São pessoas já engajadas. Aí você convida essas pessoas e faz uma formação com elas. Elas têm que saber o mínimo do que é essa catequese de inspiração catecumenal, dessa catequese de catecumenato. Eles têm que saber, pelo menos, os termos. Então, a gente faz alguns encontros, 2, 3 encontros, para dar essa base, né? Se a pessoa tem condições de adquirir um livro e conhecer, mas a gente tem que fazer essa introdução com eles, porque aí orienta a visita. Ele vai visitar, a gente passa a ficha do catecúmeno, o nome é tal, endereço tal, telefone, você liga, combina de fazer uma visita, aí esse introdutor a gente escolhe os que moram mais próximos, né? É muito bom, a minha cidade é pequena, mas assim, em cada bairro da cidade ter pelo menos um introdutor. Isso ajuda bastante, facilita.
O introdutor, sendo vizinho do catecúmeno, ele vai ter mais chances de orientar, de estimular, de incentivar esse catecúmeno. Ele vai convidar, né? Amanhã eu vou ter uma reunião da pastoral do batismo. Você gostaria de vir comigo? Vamos conhecer o que é essa pastoral. Não quer dizer que ele já vai fazer parte, mas ele vai conhecer algo da igreja, da comunidade a qual ele vai pertencer logo à frente. Aí um outro introdutor é de um grupo de música, da liturgia. Olha, eu estou precisando de alguém que toca um violão lá no meu grupo, você não gostaria de ajudar? Ele pode, mesmo não sendo batizado, ele pode ajudar. E assim, aos pouquinhos, é com aquilo que eu faço, que eu vivo na minha comunidade, que vou estimular, incentivar aquele catecúmeno a vir. Ele vai olhar assim, olha, eu gostaria de fazer isso que você faz, entendeu? Muitas vezes ele acaba ficando na mesma pastoral do introdutor, mas nem sempre, né? Aí você vai perguntar, mas você sempre teve introdutor? Não. É outra história. Fazia? E como é que faz quando não tem introdutor? Porque, só para deixar claro, o introdutor é 1 a 1. É o introdutor com o catecúmeno. Uhum. Então, ou no máximo 2, né? O que a gente faz quando não tem? Aumenta a função do coordenador, aumenta a função do catequista. É isso que acontece. E eles é que passam a ser os introdutores. Isso. E aí um catequista, às vezes, vai ser introdutor de vários do grupo todo, né? Se não houve introdutor, o catequista é que vai ser introdutor de todo aquele grupo. Ele vai ter 2 funções, de introdutor e de catequista. E entender Mas, assim, o papel individual, que é um chamado individual, que o trabalho que ele vai fazer não é um trabalho onde ele reúne todos e faz um encontro com eles e faz o convite para todos. Ele tem que cativar cada um na sua realidade, no seu dia a dia. Então, o trabalho realmente multiplica. Se não tem um introdutor, esse caminho, esse itinerário já tem ali uma deficiência, infelizmente. Sim, é isso que acontece. Consegui responder, Beth? Sim, Elza, sim, foi muito então, bom. Eu acho que esclareceu bem. Tem estou olhando aqui o chat, ele chama Alceir Manóquio, acho que. Ele falou assim, ó, não estou entendendo nada. Catequizando que ainda não fez a 3ª etapa da Eucaristia, vai fazer o crisma. Eu acho que ele escreveu carisma, mas acho que é crisma. Eu entendi o que você falou na hora que você mencionou que quando é um catecúmeno que vai passar por todos os ritos, né, para receber todos os sacramentos da iniciação à vida cristã, e aqueles que entram, que talvez já tenham o batismo, né, já tem, às vezes a Eucaristia só está faltando o crisma. Acho que ele não entendeu essa parte quando você falou aqui. Peraí, como que vai receber o crisma se não recebeu a Eucaristia? Então, assim, vamos tentar ajudar ele a explicar um pouquinho melhor? Elza, será que consegue? Você entendeu direitinho, Beth, é isso mesmo. Tem aquelas pessoas, na maioria são homens, desculpa, a maioria são homens que desistem, abandonam o processo catequético lá na infância. Por vários motivos, ou porque inicia a trabalhar, o rapazinho iniciou a trabalhar e abandona a catequese. Mais tarde ele retorna procurando para completar a iniciação cristã, né? Que a gente sabe que os sacramentos da iniciação cristã são batismo, crisma e eucaristia, são os 3. Tá? Então, essa pessoa veio só para receber, só entre aspas, né? Porque é uma oportunidade que nós temos de evangelizar. Por isso, nós usamos o mesmo material dos catecúmenos, só não fazendo os ritos todos, tá? Porque ele já é inserido na igreja, ele já faz parte do corpo de Cristo, porque já é um batizado. Então, ele faz a catequese para receber somente o sacramento que está faltando, que é o crisma, a confirmação do batismo.
Será Ótimo, que... Ilse. Eu acho que, né, a gente deu essa atenção para ele. Ele fez mais algumas observações aí, Beth, está tudo bem? Acho que eles estavam aguardando. Ele chegou a falar também, né? Sobre o Ele anúncio. É comenta. que a Angélica mencionou assim, ó, Angélica Leite Funes Calegari. A inspiração catecumenal hoje é para marcar o anúncio durante toda a iniciação cristã, não só no começo da catequese, mas sim durante o tempo todo. Não sei se vocês conseguiram entender. Aí ele falou assim: isso não muda nada, só muda o nome e uma catequese e as mesmas coisas. Será que dá para entender o que ele quis dizer? Eu Márcia, acho que ele não está entendendo que esse processo da iniciação à vida cristã, essa mudança de catequese para caminho de evangelização, de catequese, talvez ele não esteja enxergando que mudou. É isso, talvez seja isso na comunidade dele. O Amaro, é Amaro o nome dele? Alceir. Alceir, por acaso, na sua comunidade, a catequese, o desenvolvimento da fé, a caminhada para receber os sacramentos e para o desenvolvimento da fé, é a partir da iniciação à vida cristã? Ou você nunca não ouviu falar, só ouviu falar e na sua comunidade não é? Por quê? Se ele não está tendo essa experiência, para ele não faz sentido isso. É como eu entendo. O que vocês acham? Fala, Márcia. Só acrescentar uma coisa, que ele está dizendo que não muda nada, mas os sacramentos não mudam mesmo, né? O batismo, a Eucaristia, o crisma, continuam, são os mesmos desde sempre, né? São sinais que são para nós desde sempre. O que muda é a compreensão, é você saber que você ser batizado, você está pertencendo a uma comunidade cristã, é você dar os seus passos. A comunhão, fazer parte do corpo de Cristo, como aquela fala que tinha, né? As crianças vêm, batiza, depois os pais só aparece para fazer a primeira Eucaristia, daí some de novo e só aparece para fazer o crisma. O que eles confirmavam? Se eles sumiam da comunidade, se não participavam das missas, se não participavam das celebrações, né? Então, não há mudança a se fazer, mas valorização e compreensão de que para nós sermos cristãos, para nós aderirmos ao projeto de Cristo, nós precisamos de verdade viver os sacramentos na nossa vida. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que ela queria ser católica, ela era de uma família protestante, de berço, e ela dizia que queria ser católico porque era mais fácil. Porque a gente podia cortar o cabelo, passar batom, usar calças, tal. Isso é tradição. Não é fácil ser católico. Tudo posso, nem tudo me convém. Eu corto meu cabelo curto. Curtíssimo. Mas eu não estou ferindo os meus irmãos, não estou ferindo meu esposo. Se a minha ação vai ferir, mesmo que eu possa, não me convém. A iniciação à vida cristã vem trazer para nós, resgatar, como a gente já falou lá atrás, que viver, que fazer parte deste corpo é muito difícil, mas é muito prazeroso, principalmente quando você entende e vive cada um dos sacramentos na sua vida. Nós saímos de um envelope que se chama útero, nós saímos de uma piscina que se chama útero para o mundo. E nós fomos mergulhados numa piscina, que é a piscina do batismo, que são as águas do batismo, para o mundo cristão. Então, é necessário que ele observe isso que a Raquel falou e que olhe
Não é uma mudança, não se pretende mudar os sacramentos, mas trazer o viver, o vivenciar de cada um deles na nossa vida. Você reconhecer cada um dos sacramentos dentro da sua vida. Eu vou pedir licença para vocês, eu tinha comentado com a Beth, eu vou precisar sair, tá bom? Aí depois a gente termina. Uma boa noite para todos e bom término de live, meninas. Tchau, tchau. Obrigada, Márcia, querida. Nada. Obrigada. Obrigada. Então, eu estava vendo. Posso fazer só mais uma observação Pode. aqui? Ótimo. Deixa eu ver que acho que. Chama Amaro Bispo. Ele estava ajudando você, Raquel, a fazer a definição, né? Então, achei bacana. Ele falou assim: catecumenato é a pessoa, né, que aprende. Então, é a pessoa. E os princípios de qualquer religião ou doutrina, né, que seja, né, por catecismo ou seja, né, inspiração catecumenal aí, né? E catequese é os ensinamentos. Então, que bacana, né? Então, agradecer a ele também por essa participação. Muito bom, né? O pessoal tá participando, falando aqui. Que gostoso, né? Sim, isso é importante, porque nós estamos aqui para isso, para essa conversa, para esclarecimento. Às vezes as pessoas estão só ouvindo porque ainda não têm essa experiência, porque ainda não compreendem, mas como é importante participar das lives e começar a ouvir, porque na hora que chegar isso aí na sua comunidade, na hora que for implantar a iniciação à vida cristã, você já vai ter ouvido, já vai compreender um pouco mais. E tirando as suas dúvidas, continuando aqui com a gente. Tudo certo? Tem mais alguma coisa, meninas? Estamos finalizando a nossa live. Pode falar, Rosiana. Só para complementar aí o que as meninas já falaram, em relação a catequese, né? Como eu já tinha dito e as meninas falaram também, a gente fazia os encontros preparando para o sacramento. Hoje, na catequese de inspiração catecumenal, a gente tem aquele momento de acolhida, né? Daquele trazer ele para perto da gente. Tem o momento de escuta, como a Márcia mesmo citou, né? Na caminhada dos discípulos de Emaú. O momento de escuta e depois o diálogo. E nessa caminhada, é uma caminhada de vivência. Na catequese antiga, que a gente não está mudando. A igreja não mudou a catequese. Ela só aprimorou para a gente vivenciar o que a gente está aprendendo. Ou seja, antes a gente só aprendia. É tanto que eles diziam, vinha para a catequese, fazia a prova, que passasse na prova, recebia o sacramento. Hoje não. Vai se viver o que está se aprendendo. Por isso que a igreja sempre está citando isso para a gente. Somos uma igreja em saída. Não podemos mais ficar no nosso comodismo. Então, assim, vamos levar esses catequizandos, esses catecúmenos, a vivenciar mesmo a vida cristã. Era isso. Gratidão, eu queria... Pode falar, Elza. A Beth quer falar. Só complementar o que eu disse no encontro dos pais, das crianças que vão iniciar a catequese esse ano. Que eu vejo, assim, a catequese de inspiração catecumenal como um caminho. É um longo caminho. Não precisa ter pressa. Eu imagino como um bosque frutífero, né? Que é aquele caminho de sombras, alguns raios de luz, e em alguns momentos tem uma fruta saborosa, doce, aquela fruta que nos sacia, que é o sacramento. Aí caminha mais um pouco, né? Lá adiante, a fruta está pronta para ser colhida. É o outro sacramento. E assim a criança vai caminhando até que completa os sacramentos da iniciação cristã e depois vai em busca dos outros sacramentos de serviço, né? Que é o matrimônio, a ordem, e assim por diante. Então, eu costumo dizer assim, não tenha pressa, deixa a criança fazer o seu caminho, saborear o fruto no momento certo. Né? Sim. Era só isso. Lindo. Gratidão, Ilza. Fala, Beth. Eu queria também complementar com a fala aí das meninas, essa questão que até o padre Tiago falou na nossa live que nós tivemos com ele, que eu, assim, foi fabulosa,
E Deus vai se revelando sempre para a gente, vai se manifestando, e cada vez mais a gente vai ficando mais apaixonada por Jesus, pela nossa igreja, pelo zelo que ela tem. E o bacana é a gente, às vezes, aquela pergunta que acho que todo catequista faz, e ele falou para a gente, foi bem taxativo, mas por que está mudando? Né? Por que está trazendo uma coisa nova? Aí, se você for lá procurar os documentos da igreja, você vai ver que não tem nada novo. Né? É lá a evangelização dos primeiros cristãos. Então, a igreja vai passando o tempo, ela vai percebendo que as coisas estão se perdendo. Então, é um resgate. O que é o resgate? É como a família. Às vezes você vê que os filhos, né, estão indo por caminhos que não está dando resultado. A gente não tem a receita do bolo. Ele falou, não tem receita do bolo, uma cartilha que você vai lá, é assim, IBC, tal, tal. Não tem. Só que como a igreja vai percebendo sinais, que está ficando uma igreja só sacramentalista, que vai lá e recebe aquele número de pessoas, mas não estão sendo evangelizadas. Né? Então, recebe o catecismo, como o nosso amigo falou lá, os ensinamentos, a doutrina, mas ficou aquele rito vazio, sem sentido. Então, como as meninas comentaram dos discípulos de Emaús, as crianças, os jovens, os adultos, têm que sentir o coração arder quando falar de Jesus. Tem que olhar para o sacramento do batismo, entender que você está sendo parte daquela comunidade, que você, né, está sendo acolhido, que você é realmente o filho amado de Deus, que Deus está te abraçando ali, né, que o Espírito Santo está ali com você agora para toda uma vida, é um selo que não se apaga. Então, todos esses ritos, eles vêm colaborar, eles vêm complementar aquilo que estava faltando há muito tempo na nossa igreja. Então, assim, catequistas, não fiquem com receio. Eu falo pela experiência aqui da minha comunidade, nós não estamos vivendo integralmente a IVC, a gente está vivendo a IVC já há muito tempo, começamos com os ritos, entregas, todo mundo está gostando, mas a caminhada é longa, a gente sabe que esse processo, principalmente esse planejamento do catecumenato aí, que a gente precisa estar vivenciando esses ritos, e é justamente o que eu gostaria de falar agora, que no próximo mês, né, nossa próxima live, que já está marcada, que eu vou ver para vocês aqui, ela está marcada para o dia 18 de abril. Nela, nós iremos iniciar, né, dentro do catecumenato, nós temos essas etapas que as crianças vão viver, né, que os adultos vão viver, e a gente vai falar desses ritos de passagem. Então, assim, convido você, catequista, a já marcar aí na sua agenda, dia 18/4, nós estaremos aqui novamente reunidos, a nossa equipe que já tem a vivência, né, traz a partilha, essa partilha é rica de uma forma, como a Raquel diz, né, uma linguagem simples, que você possa entender. E se você tiver dúvida, faça que nem nossos colegas catequistas, nos perguntem, e na primeira oportunidade que a gente tiver, e a gente souber, se a gente também não souber, a gente vai se informar para trazer resposta para vocês, para poder ajudar todos, tá? Então, não percam as nossas lives. Se você não assistiu as anteriores, peço que você vai lá no YouTube, procura, né, Catequese Fora da Caixinha, Iniciação à Vida Cristã. Nós já estamos na 11ª live. Então, assim, para mim, e eu acredito que você que está aqui sabe o quanto que é importante isso para a nossa igreja, para a nossa missão, e para a gente realmente fazer reacender esse amor por Jesus no coração das nossas crianças, dos nossos jovens e das nossas famílias. Raquel? Gratidão, Beth, gratidão, Eusa, gratidão, Rosiana. Foi bastante esclarecedor. Eu acho que nós trouxemos aí dúvidas um tanto quanto básicas, um tanto quanto profundas, para ajudar os nossos catequistas aqui da Catequese Fora da Caixinha, você que está aqui nos assistindo, se você... espero que a gente tenha atendido às suas expectativas, e o próximo live, como a Beth falou, vai ser muito incrível, porque aí vamos começar a entender um pouquinho esses ritos, essas etapas, esse passo a passo que os catequistas vão dar junto com a comunidade nessa caminhada
da iniciação à vida cristã com os catecúmenos e com os catequizandos. Certo? Gente, um beijão para vocês. Fiquem com Deus. Gratidão, gratidão. E a gente se vê lá no dia 18 de abril, às 8 horas da noite, aqui no YouTube. Gostou? Deixa o joinha, né, gente? Falou, pessoal, deixa o joinha aí para nós, para esta live. Compartilhe, faça chegar a outros catequistas também esse conhecimento. Um beijo, gente. Boa noite. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau.